Olá pessoal, vamos à nossa videoaula de número 16. Nesta videoaula nós vamos ver uma forma, um algoritmo para calcular o máximo divisor comum entre dois números, como prometido na videoaula anterior. Você deve lembrar que na videoaula de número 15, quando nós falamos de máximo divisor comum, eu fiz um exemplo muito simples com dois números, 20 e 30, que a gente calculou que o máximo divisor comum era o 10, porque nós conseguimos listar todos os divisores do 20, todos os divisores do 30 e olhar quem era o maior. Mas se os números forem muito grandes, isso começa a dar um pouco de trabalho, principalmente para fazer na mão. Né? Se for no computador, números minimamente pequenininhos, o computador faz rapidinho, mas a gente precisa de algoritmos mais eficientes. E aqui está o grande algoritmo para determinar o máximo divisor comum entre dois números. A gente chama esse algoritmo de Euclides. Então, rapidamente vamos lembrar que o máximo divisor comum entre dois números A e B é o maior número que divide o A e o B ao mesmo tempo. Positivo, claro. Né? Muito bem. O algoritmo de Euclides, ele é um algoritmo, a gente até vai ver uma outra maneira de calcular o máximo divisor comum adiante nas próximas aulas, mas essa é uma maneira bastante eficiente de calcular o máximo divisor comum entre dois números e, claro, entre mais de dois números também, porque se tiver mais de dois números, basta você aplicar esse método recursivamente para todos os números que você tem. Muito bem. O algoritmo de Euclides, ele se baseia, ele tem a sua eficácia baseada neste lema, nesse resultado. Vamos lá, vamos entender primeiro, demonstrar, depois a gente vai aplicar isso para ver como é que funciona o algoritmo de Euclides. Então, sejam A, B inteiros, Q e R possivelmente o quociente, o resto da divisão de B por A, mas o que importa não importa essa questão de ser resto ou não, de ser divisão euclidiana ou não. O que importa sejam A, B, Q e R números tais que o B ele é escrito como A vezes Q mais R. Parece divisão euclidiana, mas não precisaria ser. O que importa se você consegue escrever o B como A vezes Q mais R, significa que o máximo divisor comum entre o A e o B é igual ao máximo divisor comum entre o A e o R. Olha que legal! O maior divisor comum entre o B e o A é igual ao maior divisor comum entre o A e o R. Vamos provar isso? Vamos lá. Vamos chamar de D o maior divisor comum entre o A e o B. Vamos chamar de D' o maior divisor comum entre o A e o R. E vamos mostrar que D é igual a D', tá? Bom, o fato do D' ser um divisor do A e também ser um divisor do R, porque é o máximo divisor comum entre os dois, e ainda o fato do B ser escrito como A vezes Q mais R, nos leva a compreender que o D' também divide o B. Por quê? Ora, D' divide o A, D' divide o R. Propriedade de divisibilidade, se D' divide o A, então divide A vezes Q. Como divide o R, então divide a soma também, então divide o B. Tá? Muito bem. Outra coisa, o D' divide o A, né? E o D' divide o B. Acabamos de provar. Se o D' divide o A e o D' divide o B, então quer dizer, olha só, vamos lembrar de uma propriedade, D' divide o A, D' divide o B, então D' divide, o D' divide o A e o D' divide o B, significa que o D' tem que dividir o máximo divisor comum entre eles. Vimos isso numa propriedade da aula anterior. Se o D' divide o A e o B, divide o máximo divisor comum entre A e B, que é o D. Nós estamos chamando de D aqui. Tá? Então, o que eu acabei de provar com vocês, com base nas propriedades da aula passada? Que o D' divide o D. Tá certo? Muito bem. Vamos seguir. O D é o máximo divisor comum de A e de B, então o D divide o A, o D divide o B. O D é o máximo divisor comum entre eles, então é o divisor deles. Também o B é A vezes Q mais R. Reorganizando aquilo lá, eu posso escrever o R como B menos AQ. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. O D divide o A e o D divide o B. Então o D divide o múltiplo de A, divide o B, divide a subtração entre eles. Então o D divide o R também. O D divide o R também. Divide essa subtração, então divide o R. Então, de novo.
o D divide o A, o D divide o R, mas o A e o R tem máximo divisor comum D'. Olha só, como o D divide o A e o D divide o R, então o D tem que dividir o máximo divisor comum entre eles. De novo, a mesma propriedade que a gente usou aqui em cima da aula passada. Então o D divide o máximo divisor comum, mas o máximo divisor comum entre A e R é o que a gente está chamando de D'. D'. Então o D está dividindo o D'. Opa. Vamos lá. Vê se você entendeu o que aconteceu aqui. Nas primeiras linhas nós provamos que o D' divide o D. Nessa aqui nós provamos que o D divide D'. Um número divide o outro e esse outro divide o primeiro? Ora. Nós vimos nas propriedades de divisibilidade que quando isso acontece, tem a antissimetria. O D e o D' são iguais a menos de sinal. A gente provou isso lá na aula de divisibilidade. O D' tecnicamente é mais ou menos D. Só que lembra que o D e o D' são máximos divisores comuns. Então eles são positivos. Então o D' ele é mais ou menos D, mas os dois são positivos, então eles são iguais. Moral da história? Máximo divisor comum entre A e B é igual ao máximo divisor comum entre A e R. Muito bem. Feito este lema, agora eu consigo te falar sobre o algoritmo de Euclides. Vamos comigo! Seguinte, vamos ver como é que funciona este método para nós determinarmos o máximo divisor comum entre dois números, usando essa propriedade que o lema anterior nos deu. Vamos lá. Vamos pegar dois números inteiros não nulos. Vamos assumir que eles são positivos, porque se eles não forem, você substitui pelo positivo e dá na mesma, enfim. Vamos calcular o máximo divisor comum entre eles. Pessoal, se por acaso você olhar para esses números e perceber que o B é um divisor do A, acabou. Se o B divide o A, o maior divisor comum entre eles é o próprio B. Isso foi resultado de uma propriedade da aula anterior, mas é relativamente óbvio, vamos dizer assim, né? Se o B é um divisor do A, então o maior divisor do B também divide o A, que é o próprio B. Tá? Agora, e se o B não dividir... Quer dizer, aí já acabou, né? Se o B divide o A, achamos o MDC. É o próprio B. Mas e se não for? E se não for? Se o B não dividir o A, é porque a divisão de A por B deixa resto não nulo. Então quer dizer que o A não é divisível pelo B. Então o A ele é B vezes um quociente que é 1 mais um resto positivo. Um resto menor do que B, mas positivo, não é zero. Que eu já falei que acontece quando o resto for zero. B divide o A e pronto, acabou. Mas vamos lá. O lema anterior me garante que o máximo divisor comum entre o A e o B é o mesmo entre o B e o R1. Lá estava com outras letras, né? Mas lembra, é o dividendo com o divisor e o divisor com o resto. Tem o mesmo denominador comum, tá? Então olha só o que acontece agora. Eu estou querendo calcular o máximo divisor comum entre A e B, mas eu mudei para calcular o máximo divisor comum entre o B e o resto da divisão. E aí eu vou olhar para esse resto. Se por acaso ele dividiu B, então quer dizer que o máximo divisor comum entre B e R1 é quem? É o R1. Mas o R1, entende? Olha, o máximo divisor comum entre o R1 e o B, se por acaso o R1 dividiu B, é o R1. Mas eu acabei de ver aqui que o máximo divisor comum entre R1 e B é o próprio AB. Então acabou, achei o divisor, o MDC que eu queria. É o resto da divisão de A por B. Isso se por acaso esse resto dividiu B. Ah, mas e se não dividir? Se ele não dividir, vamos fazer a divisão euclidiana e ver o que acontece. Se ele não dividir, vamos dividir o B por R1. Entenderam? O R1 divide o B? Então já acabou. Ah, o R1 não divide. Então vamos fazer a divisão euclidiana. B, ao dividir por R1, deixa um resto Q2, desculpa, um quociente Q2, e um resto R2 estritamente positivo. Esse resto não pode ser zero, porque se fosse zero, o que R1 dividiria B já estava no caso anterior. Não é? Mas outra vez, o lema me garante que o máximo divisor comum entre B e R1... Opa, nossa senhora. O máximo divisor comum entre B e R1 é igual
ao máximo divisor comum entre o R1 e o R2. Esse é o resultado do lema que nós vimos agora há pouco. Só que você lembra que o máximo divisor comum entre B e R1, ele é o máximo divisor comum que a gente estava querendo desde o começo? Então, assim, o problema de resolver isso passa para cá, certo? Ah, e aí a gente vai fazer a mesma análise. Ah, tá bom. Será que o R2 divide o R1? Ah, se divide, então quer dizer que o máximo divisor comum é o R2. Acabou. Ah, se não for? Ah, se não for, então vou pegar o R2, vou fazer a divisão por R1, vou ter um quociente, vou ter um resto R3. E vou indo, e vou indo, e vou indo, vou indo. Só que percebam, pessoal, isso vai me criar uma cadeia que em algum momento acaba. Porque esses restos estão cada vez menores. Olha só, o resto 2 ele é menor do que o R1. O resto 1. Se você voltar lá atrás, o R1 ele era menor do que o B. Se eu tiver que criar um novo resto, vai ser um R3. E vai ser assim por diante até um momento em que não tem mais como ir, porque são números inteiros, já que todos estão acima do zero. Não tem como isso ir para sempre e nunca acabar. Tem uma hora que vai chegar em alguém e vai parar, porque o próximo seria negativo, entende? Então, tem uma hora que o resto acaba. Então, não sei se você entendeu que esse algoritmo ele funciona. Em algum momento, eu vou ter um resto que vai dividir o outro, e aí ele vai ser o MDC lá do começo, por conta de cadeias como essa que eu estava fazendo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até que uma hora acaba, e aí então o último que apareceu aqui vai ter que ser o máximo divisor comum. Esse processo acaba pelo argumento que eu falei para vocês, de que o resto ele é um número inteiro entre 0 e B, então ele vai cada vez diminuindo, tem que acabar uma hora. E aí o último dos restos, aquele que vai dividir o divisor anterior, ele vai ser o máximo divisor lá do começo. Vamos ver como é que isso funciona na prática com números? Vamos pegar eu vou pegar números pequenos, tá, pessoal? Esse método funciona para números gigantescos, tá? Para qualquer número, qualquer par de números inteiros. Mas aqui eu vou fazer com números pequenos para a gente poder compreender direitinho o que está acontecendo. Escolhi os números 42 e 30. Então, o meu A vai ser o 42 e o B vai ser 30. Você concorda comigo que o 30... Bom, 30 é menor que 42, então a gente vai olhar para ver se ele divide ou não o 42. O 30 não divide o 42, não. A divisão não dá exata. Então, nós vamos dividir um pelo outro. 42, vou dividir ele pelo 30, vai dar 1 e vai sobrar 12 de resto. Esse 12 vai ser o meu resto 1, meu R1, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para o 12 com o número menor anterior, com o 30. Por acaso o 12 divide o 30? Não, o 12 não divide o 30. Se o 12 não divide o 30, então eu vou fazer a divisão euclidiana de novo. O 30, eu vou tentar dividir pelo 12. Quantas vezes o 12 cabe no 30? Ah, 2. 2 vezes 12 dá 24. E aí sobram 6. Esse resto que me interessa. Esse resto vai ser o meu R2. Aí eu olho, por acaso esse resto, ele divide o anterior? 6 divide 12? Opa, divide! 12 por 6 a divisão dá exata, dá 2. Ótimo. Então, como o R2 divide o R1, acabou o processo. Esse número que apareceu por último é o máximo divisor que eu estava querendo encontrar lá no começo. O máximo divisor comum entre 42 e 30 é o 6. Muito rápido e muito bacana de fazer, não é? Eu acho que se você tivesse que listar os divisores do 42 e do 30 e achar o maior, seria mais demorado até do que isso aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos pegar números maiores, porque claro que esse método ele é melhor, quanto mais você aumenta os números, melhor esse método que o outro que a gente aprendeu na aula passada de listar tudo, né? Então vamos lá. O meu A vai ser o maior dos dois números, o 140, e o B vai ser o menor, que é o 75. E aí eu olho, penso, o 75 divide o 140? Não, a divisão não dá exata. Ao dividir um pelo outro, dá 1 de quociente e dá resto 65. Ah, o 65 divide o 75? Não. Então vou calcular, vou fazer a divisão, vou calcular o resto. O 65 cabe uma vez dentro do 75 e deixa 10 de resto. O 10 divide o 65? Não. Tá, então vamos fazer a divisão. 65 divide por 10 dá 6, sobra 5. Esse resto divide o anterior? 5 divide 10? Sim. Então acabou. Como esse resto divide o anterior, esse 5, esse último resto que apareceu é precisamente o máximo divisor comum que eu queria.
certo? Minha sugestão para você agora é que você pense em dois números aí de 3 algarismos cada um, sei lá, e tente calcular o máximo de dor comum entre eles usando esse método que é o algoritmo de Euclides. Tá bom? Com isso nós terminamos essa aula. Bons estudos e até a próxima!